Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos ver uma ferramenta muito útil do Excel, que é a formatação condicional. Com ela, nós podemos fazer de forma simples com que o Excel, de certa forma, trabalhe para a gente. Que ele analise os dados que nós temos na nossa base e nos dê uma resposta. Como? Ela faz uma formatação de uma célula dependendo da nossa condição. Você lembra do vídeo de C que a gente fez há pouco tempo? Eu vou deixar o link aqui em cima. Nele, a gente estipulava uma condição, por exemplo, se algo for maior, se algo for menor que outra coisa, se for igual, eu queria que o Excel fizesse alguma coisa. E a formatação condicional é a mesma coisa. Se uma condição for atendida, eu quero que você formate minha célula. E o que quer dizer formatar minha célula? Formatar a célula quer dizer pintar a célula, pintar a fonte, centralizar a fonte, aumentar a fonte, colocar contorno. Essas são algumas formatações. Para vocês entenderem, imagine que você tem uma vendinha e você tem uma meta de vender 50 produtos no mês. No mês de janeiro você vendeu 67 e você quer que o Excel, sempre que você venda a mais de sua meta, pinte a célula de verde e ele vai fazer você. E se vender abaixo, ele vai pintar de vermelho. Então, quando for mês de fevereiro, se você vender, por exemplo, 40 abaixo da meta, ele pinta de vermelho. E por aí vai. Acima da meta, verde, abaixo da meta, vermelho. Deixa o Excel fazer essa análise para você, pintar para você a célula e assim que você olhar o seu relatório, você vai ver e entender o que aconteceu, se bateu ou não a meta muito rápido. Bom, vamos ver agora no Excel como a gente faz essa ferramenta. Bom, vamos ver então as possibilidades que nós temos com o Excel com a formatação condicional. Vamos começar pela mais simples, mas é também a mais utilizada, que é pintar uma célula se alguma condição for atendida. Por exemplo, imagina que nós trabalhamos numa área que tem que cuidar de alguns contratos. Então temos contrato de empréstimo, contrato de compra, contrato de manutenção. Tem aqui o funcionário responsável por cada contrato e tem um prazo para a gente entregar esse contrato finalizado, assinado, tá bom? Então, o prazo é dia 23 de maio, o prazo é dia 4 de maio, está mais perto, e o prazo é 23 de abril, está mais perto ainda. Então, vamos colocar aqui a quantidade de dias, por exemplo, que falta para chegar até o dia 23 de maio. Nós podemos utilizar a fórmula igual, quer dizer, mais ou igual, tanto faz como você começa uma fórmula, seleciona a célula do seu prazo, menos, e utiliza a fórmula hoje. Hoje, tá vendo? Você abre parênteses e fecha parênteses. Não escreve nada dentro dela. O que ela vai fazer? Vai pegar o prazo que você tem no dia 23 de maio, vai pegar a data de hoje e vai reduzir um do outro para saber quantos dias tem entre eles e descobrir quantos dias faltam para chegar ao nosso prazo final. Vou dar um Enter e deu 32. Vou puxar essa fórmula aqui para baixo para copiar a mesma fórmula para os outros prazos. A gente tem um vídeo aqui sobre autopreenchimento, deixar aqui o link que mostra como você fazer esse autopreenchimento e também outras dicas de autopreenchimento. Bom, então temos aqui 32 dias, 13 dias e 2 dias só para o nosso prazo terminar. O que seria interessante de ter aqui? Uma formatação condicional que pinte, por exemplo, 32 dias ainda falta muito, a gente está com um prazo grande. Deixa ela verde, que a gente vai olhar e vai saber que essa ainda está com um prazo tranquilo. 13 dias? 13 dias já é pouco. Vamos colocar os números, os prazos menores de 15 dias, pintados em amarelo, porque a gente já fica um pouco mais atento. E quando falta menos de 5 dias, já coloca vermelho, que a gente tem que correr atrás, tem que terminar esse contrato de qualquer jeito. Então, como a gente pode fazer isso? Vamos aqui selecionar todos os itens. Por que selecionar todos os itens? Porque eles podem variar. Eles vão, né? Cada dia, os dias aqui vão ter diminuindo. Então, a gente tem que ter todas as formatações condicionais, tem que estar aqui para todas as células disponíveis. Não só que aqui é 32, então eu vou colocar uma formatação verde. Não. Aqui eu tenho que colocar uma formatação condicional verde, amarelo, vermelho. Por quê? Quando chegar o dia que o 32 virar 2, ele vai ter que mudar vermelho. Então já tem que estar preparado para isso. Então a gente seleciona todas elas e vemos aqui em formatação condicional, aqui na página inicial. Então, formatação condicional. E aqui você tem algumas opções que nós vamos ver. A primeira que a gente vai ver é regras de realce. Ou seja, aqui temos algumas opções já prontas, como é maior que, é menor que, está entre, é igual. O texto contém uma data. Você pode escolher algumas coisas. Vamos escolher então, por exemplo, é maior que. Então, se for maior do que 15, eu quero que pinte de verde. Porque tem mais de 15 dias, está tranquilo, a gente tem tempo para fazer. Então, pode pintar de verde, claro, que eu vou ver e vou entender que ainda falta um prazo bom para a gente trabalhar em cima desse contrato. E vou dar OK. Primeira regra está aí. Ele pintou de verde a primeira, só que as outras ainda não foram atendidas, porque nenhuma delas são maior que 15. Vamos adicionar as outras regras. Selecionamos elas todas,
formatação condicional, realçar regras. Vamos colocar agora a do meio, está entre. Então, se for entre 16, ou seja, 15 para baixo e maior que 5. Então, maior que 5 e menor que 16, ele vai pintar de quê? Vai pintar de amarelo. São os números, os prazos que tiverem entre esses dois números. São aqueles até do quinto dia que a gente vai pintar de vermelho até chegar no 15º dia, 16º dia, a gente está mais tranquilo, vamos pintar de verde. Então, entre 5 e 6 e 16, quero que pinte de amarelo. Então, ele pegou o 13, que está entre esses dois números, e já pintou de amarelo. Vamos aqui de novo, formatação condicional. Vamos realçar a regra, colocar é menor do que. Então, é menor do que, se for menor do que 6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ou até número negativo, quer dizer que nosso prazo já passou, já venceu, eu quero que ele pinte vermelho. E vou dar um OK. Então, veja que ele já pintou aqui nossas fórmulas. Então, cada dia que for passando, essas fórmulas vão mudando, os números vão mudando e as pinturas também. A gente vai saber rapidamente, só de olhar, se a gente está próximo do prazo ou longe do prazo. Então, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, em vez de ser 23 de maio, vamos colocar dia 3 de maio. Ó, ele mudou para 12 e já ficou amarelo dizendo para a gente, ó, tá, o seu prazo está acabando, fica atento. Vamos colocar agora então dia 24 de abril. Ele vai pintar para vermelho, ó, o seu prazo está acabando, fica atento e faz logo esse contrato. Então, viu que você muda o número e ele muda a corzinha e pode ser bem interessante para colocar em relatórios, que você vai olhar e vai ver rapidamente o que ele quer dizer, tá bom? Vamos para outro exemplo, que é o exemplo de estoque, e vamos ver uma formatação condicional diferente. Imagina que você tem um estoque na sua loja de macarrão, arroz e feijão. Então, você pode fazer o mesmo tipo de formatação condicional, mas em vez de colocar cor, você pode colocar símbolos. Por exemplo, formatação condicional, vou escolher aqui conjunto de ícones e vou escolher esse aqui, verdinho, amarelo e vermelho. Veja que a ideia é a mesma, é você colocar algo que está verde, está positivo, seu estoque está bom, um amarelo, fica atento, seu estoque está perto do final, e um vermelho como, seu estoque está acabando, praticamente acabou, compra mais, tá bom? E aqui tem vários símbolos que você pode escolher algumas cores, tem umas barrinhas, mas a ideia deles todos é a mesma coisa, você vai escolher apenas o que você acha que fica melhor para o seu relatório. Vamos colocar esse aqui, por exemplo. Então, ele automaticamente ele já cria um padrão que ele acha que, eu acho que 50 verde tá bom, vermelho 20, o amarelo ele vai deixar como 40. O Excel já vai ler os seus dados e vai escolher algumas regiões, alguns valores para colocar esses símbolos. Mas nós podemos editar isso. Como a gente pode editar isso? Podemos vir aqui, selecionando todas as células que nós colocamos em formatação, vem em formatação e vem gerenciar regras. E aqui nós temos as regras que estão aplicadas nessa célula. Então, a regra que nós temos agora é o conjunto de ícones. Se a gente vier aqui, clicar nela e vem editar regra, a gente pode editar os valores. Então, vamos lá. A ideia desse aqui é a mesma ideia do outro. Ele vai ser verde quando o valor for maior ou igual a 67. Vamos colocar aqui maior ou igual a 45. Tá? Ele vai ficar amarelo quando for menor do que, deixa eu mudar aqui, menor do que 45, que nós colocamos lá, e maior ou igual a, vamos colocar 25. Então, se for, quando o valor for maior do que 45, verde. Quando o valor for menor que 45 e maior do que 25, ou seja, entre 45 e 25, amarelo. Quando for menor que 25, ele vai pintar vermelho. Só que olha como nós temos aqui, temos tipo porcentagem. Ou seja, ele vai olhar 45% dos valores e vai fazer uma continha. A gente não quer isso, a gente quer o número 45. Então, se aqui tiver menos do que 45, vai pintar de verde. Então, a gente tira a porcentagem e coloca número, porque ele mudou a zero. Vamos colocar aqui de novo 45. Aqui vamos botar para número de novo, aí vai mudar para zero também, mudou para zero. Então, vamos botar o 25 que a gente teve. Então, agora sim. Agora ele vai pegar realmente o 45 e vai verificar. Senão antes ele ia fazer uma conta para saber a porcentagem, quanto que é 45%, mas isso aí só vai enrolar, a gente quer saber o número
real, número absoluto. A gente tem 45, é 45. A gente tem 25, é 25. E ele vai olhar aqui, tá bom? Aqui nós podemos escolher outros itens que a gente acha interessante. A gente pode alterar o ícone aqui também. Se quiser alterar só um dos ícones e o outro não, você pode escolher o que você preferir, tá bom? Então, vou dar um OK. Vou dar um OK de novo. E agora aqui está a fórmula. Então, vamos dizer que você tenha o feijão foi menos 5, está em amarelo. Mas se eu dissesse, olha, eu vendi na verdade menos 35 do feijão. Mudou para 10 e o símbolo já mudou para vermelho, falando, seu estoque está acabando. É a mesma ideia que aquele outro, só que você coloca uns símbolozinhos. Você tem que ver o que fica melhor no seu relatório, o que você vai achar mais interessante, tá bom? Você pode também utilizar várias outras regras aqui. Nós temos, por exemplo, a regra de realçar, temos essa maior do que, menor do que, entre, utilizado para números. A gente tem o igual, que você pode utilizar para texto, por exemplo. Vamos utilizar, voltar aqui nesse nosso do prazo, e vamos dizer que a gente tivesse um status do contrato. E esse daqui, por exemplo, tivesse concluído. Vamos colocar então a formatação condicional igual a, sempre que a palavra estiver escrita concluído, eu quero que pinte de verde. Então ele vai, sempre que a palavra ele achar alguma coisa igual ao texto que você escolheu, ele vai pintar de verde, é uma outra opção. Então você tem vários tipos de formatação aqui. Vamos para aqui para um último exemplo da meta de vendas. Outro tipo de formatação que você pode utilizar é selecionar todos os itens. Vamos dizer que a nossa meta de vendas nessa empresa aqui seja de R$ 2.500 por mês. Então vamos saber quem bateu essa meta e quem não bateu essa meta. Vamos vir formatação condicional. Nós podemos escolher aqui um barra de dados, por exemplo, e ele vai mostrar a você com uma barrinha quanto que a pessoa está distante ou não da meta. Então vamos escolher essa barrinha aqui, da mesma forma que o outro, ele já faz um cálculo e ele mesmo define quais são os valores que ele quer ser o mínimo da barrinha e o máximo da barrinha. Mas vamos aqui em formatação condicional, gerenciar a regra, como nós vimos, editar a regra. Então, o que nós queremos? Vamos ver aqui. O mínimo vai ser um número e o máximo também vai ser um número. É o mesmo caso daquele outro, lembra? Que ele colocou porcentagem automaticamente. Aqui ele tinha posto um tipo automático. Vamos colocar um tipo número para a gente escolher qual número a gente quer. Então, qual o número mais baixo? O número mais baixo é o 0. Ele pode não vender nada e está longe da meta dele. Qual é o maior número? A meta é 2.500. Então, o maior número é 2.500. Sempre que ele chegar a 2.500, a barrinha vai estar no máximo. Se ele fizer 3.000, a barrinha não vai crescer mais, porque o máximo é 2.500. Mas a gente não quer saber se ele fez 3.000 ou não. A gente só quer saber quem chegou na barrinha e quem está longe da barrinha ainda, de chegar na meta. Então, colocamos aqui. Você pode mudar a cor também. Por exemplo, da sua barra está azul, você quer colocar verde. Você coloca uma cor verde aqui, você vai alterando ela, preenchendo gradual verde. E vai fazendo uma visualização para você como vai ficar. Vou dar um OK. OK de novo. E agora ele vai alterar. Então, se você for ver, esse 200 está próximo do zero, a gente colocou como mínimo. Então a barrinha está pequena. O 2081 está bem próximo do 2500. Então a barrinha está grande, falta só um pouquinho. E os que já passaram, por exemplo, 2900, passou muito, mas passou 2500, já está lá no final. 2514 está lá no final também. E se você olha rápido e vê, olha, nesse mês aqui, quem não chegou ficou bem próximo de chegar na meta. Agora, já esse mês, nossa, a vendedora Maria ficou muito longe da meta. É outro item interessante que você pode colocar num relatório para ficar algo bonitinho e você analisar fácil e rápido um relatório e os dados, tá bom? Bom, isso que é a formatação condicional. Aqui nós temos várias ferramentas. Temos escala de cor, que é basicamente a mesma coisa que essa barrinha. Você vai escolher o máximo, o mínimo. Lembra sempre de verificar o tipo do número, se está como número, se está como porcentagem, para você poder fazer a escolha certa dos números que você quer que a barrinha, que a cor demonstre, tá bom? São várias formas que temos aqui, mas basicamente são praticamente iguais. É mais formatação que muda, ou você coloca uma barrinha, ou você pinta a cor, ou você coloca um ícone, mas a ideia é a mesma, você colocar valores que ele vai analisar, se é menor, se é maior, se é igual, se está entre, e você pode vir aqui em gerenciar regras e ir alterando. Você pode selecionar elas aqui, vir em formatação condicional, gerenciar regras, editar elas, e vai mexendo aqui no número e vai vendo o que você acha melhor. Tem os estilos aqui de escala, você tricolor, você pode escolher 3 cores. Então, por exemplo, se eu quisesse o valor, o número for, o mínimo é 0, aqui o número aqui no meio, vamos dizer, sei lá, 1.000
500 e o valor e o número aqui 2.500. Colocamos 3 cores, o vermelho que está muito longe da meta, o amarelo que está próximo no meio e o verde já bateu a meta. Vamos dar um OK, ele vai pintar dessa forma, vai colocar verde que já bateram, então verde claro indo para o amarelo, os que estão mais ou menos ali e os que estão muito longe ficar em vermelho. Então, viram que é a mesma coisa, só que com outra formatação. Então, o que você tem que fazer aqui é ir mexendo, ir tentando ver qual fica melhor no seu relatório e vai criando e vai desenvolvendo cada vez mais, vai vendo exemplos. Eu gosto muito de procurar também exemplos na internet, ver o que as pessoas fazem, ver qual fica melhor e você vai reproduzindo, repetindo no seu relatório, tá bom? Essa foi a dica de hoje, formatação condicional. É uma ferramenta muito útil que deixa um relatório muito legal, bem caprichado, automático. Você vai mudando as coisas, o relatório vai mudando automaticamente e te ajuda também a olhar e rapidamente identificar os erros, quem não está chegando lá, quem está chegando e poder corrigir as coisas ao longo do caminho. Bom, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a dica. Deixa aqui seu like, sua curtida que vai ajudar bastante gente. Comenta e manda esse vídeo para quem você acha que pode ajudar. Não esquece de seguir e ligar o sininho para receber as notícias de novos vídeos aqui do canal. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica.